Fala família vascaína, boa noite, está começando mais um vídeo aqui para vocês no canal Caldeirão Cruz Maltino, né? Era para ter feito já o pós-jogo para vocês, mas não fiz, estou fazendo esse pós-jogo agora. Vamos falar sobre o jogo entre Vasco e Bangu, sobre o próximo jogo do Vasco e algumas notícias do Vasco e nova contratação do Vasco também. Então antes de começar a falar sobre isso, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar porque o Vasco venceu o Bangu, né? Até que enfim conseguiu vencer. E venceu bem, né? Venceu bem porque jogou bem, amassou o Bangu e conseguiu, né, conquistar mais 3 pontos aí e colar lá no G4 lá para se classificar, tentar se classificar para a semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Então o Vasco está um ponto, né, um ponto do quarto colocado. O Vasco que está em sétimo lugar, né, estava em nono, subiu para sétimo depois da vitória. Então o Vasco conseguiu, né, colar ali no G4, porque se o Vasco perde o jogo para o Bangu, se tropeça para o Bangu, o Vasco acabava de vez com as chances de se classificar para a semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar sobre o jogo, porque o Bangu abriu o placar, né? No primeiro tempo abriu o placar e depois logo em seguida o Vasco empatou com gol de pênalti do Thiago Reis. Lembrando que teve 3 gols do homem, galera. Isso mesmo que vocês estão escutando. 3 gols de Thiago Reis. Vai chover, né? Para glorificar. 3 gols de Thiago Reis, galera. Isso mesmo. E no primeiro tempo, né? Como eu falei, gol do Bangu. Depois o Vasco empatou. Aí foi para o intervalo. No segundo tempo, o Vasco conseguiu a virada no começo mesmo do segundo tempo. Outro gol do Thiago Reis, né? O segundo do Vasco, o segundo do Thiago Reis no jogo. Depois, logo em seguida, mais um gol do Vasco, mais um gol do Thiago Reis, mais um gol do homem, que é a máquina de fazer gol, né? É a máquina de fazer gol, nunca critiquei. Não, vamos falar a verdade, né? Todo vascaíno já criticou o Thiago Reis algum dia. Então a gente tem que pedir perdão aí ao Thiago Reis, né? E agradecer por ele ter feito os 3 gols pra gente aí nessa partida contra o Bangu, né? Ele estava iluminado nesse dia. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto do jogo, porque o Vasco conseguiu fazer o terceiro gol com o Thiago Reis. Depois o Bangu fez o segundo, já deu uma atenção assim no time do Vasco, pensando que poderia acontecer novamente, igual aconteceu contra o Madureira, né, de deixar o time dos caras empatar, mas graças a Deus não aconteceu isso e o Gabriel Peck fechou a conta para o Vasco, fazendo Vasco 4, Bangu 2. Então o Vasco está em sétimo colocado. 1 ponto separa o Vasco do G4 e o Vasco agora vai pegar o Flamengo, isso mesmo, clássico carioca, na outra semana, na outra quarta-feira, clássico carioca, Vasco e Flamengo no Maracanã, né? O Vasco precisa vencer esse clássico para dar uma motivação a mais. Esse jogo de contra o Bangu foi um jogo que o Vasco venceu e venceu bonito para dar moral para o time também na Copa do Brasil, porque lembrando aqui o Vasco joga na Copa do Brasil essa semana, quarta-feira, contra o Tombense, lá em Minas Gerais. Um jogo com certeza vai ser difícil, porque se eu não estou enganado, a regra agora é que se empatar é pênalti, o empate agora não é mais vantagem para o time que está jogando fora de casa. Então se empatar é pênalti e vamos para a decisão dos pênaltis se empatar. Então a gente não quer empate, né? A gente quer ganhar com certeza. Então essa vitória contra o Bangu deu uma moral para o Vasco para buscar classificação contra o Tombense na Copa do Brasil. E também a classificação contra o Tombense vai dar mais moral ainda, mais motivação ainda para a garotada jogar contra o Flamengo e jogar bem e vencer, se Deus quiser. Vamos sair com a vitória no clássico diante do nosso rival. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre esse jogo, porque pode ter estreia, né? Pode ter estreia, já foi relacionado para o jogo o Léo Jabá e o Morato, os dois, né, jogadores recém-contratados, já relacionado para a partida contra o Tombense e pode fazer suas estreias sim nessa partida da Copa do Brasil na quarta-feira. Então o Vasco precisa de uma vitória para se classificar, para avançar de fase na Copa do Brasil, e tem esses 2 estreantes aí, né, que podem jogar bem com a camisa do Vasco. Se Deus quiser, vai jogar bem e vai ajudar a gente a subir, né, a levantar esse time aí, porque tá difícil, hein, tá complicada a coisa. E o Vasco, né, como eu falei, esses 2 estreantes aí,
eles podem jogar contra o Flamengo. Pode acontecer deles jogar contra o Flamengo na outra quarta-feira no Clássico Carioca, né? Então eles podem jogar sim. Pode acontecer deles jogar. Ainda não está resolvido, não falou nada ainda. Mas assim que eu souber de mais notícias, com certeza eu trago para vocês aqui no canal, sem dúvidas. Então vamos lá, né? Vamos falar também, porque tem jogadores fora dos planos do Vasco, como eu falei para vocês, né? Que são eles, o Erlen Henrique, Neto Borges, Marco Júnior e Lucas Santos. Eles se reapresentaram no Vasco novamente, mas não se sabe se vão ficar ou não, porque ainda não saiu nada, né, de proposta para eles ainda. E assim que sair, eu trago para vocês aqui. E tem novo reforço no Vasco, né? A última aí para fechar o vídeo. A última tem o novo reforço do Vasco, que o Vasco contratou um goleiro. Então o goleiro é o Vanderlei, isso mesmo, galera. A galera pediu o Vanderlei ou o Jean, do Atlético Goianiense. O Jean, o Vasco falou que não tinha interesse nenhum no Jean. O Vasco foi buscar o Vanderlei, já tinha recusado o Vasco a primeira vez por conta de salário. O Vanderlei acabou sendo mandado embora, sendo dispensado pelo Grêmio e acertou com o Vasco aí. Então o Vanderlei é o novo camisa 1 do Vasco aí, para fechar essa temporada aí com o Vasco e o Vanderlei, que se eu não me engano vai ficar por enquanto até agora só essa temporada no Vasco. Não se sabe se ele vai renovar com o Vasco, mas o Vanderlei está fechado com o Vasco aí. E não vai demorar muito para ele fazer sua estreia, galera. Não vai, porque ele está em boas condições físicas, né? Então ele pode fazer a qualquer momento a sua estreia com a camisa do Vasco. Então é isso, galera. Por enquanto só esse vídeo. Amanhã ou quarta-feira, se tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês com certeza. Então é isso. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!